Olá, o objetivo desta nossa conversa é apresentar de forma bem clara e direta o Plano Municipal de Contingência para as Arboviroses. Pense nele como uma ferramenta essencial para a nossa atuação no dia a dia. Vamos entender juntos como ele organiza a nossa resposta a um dos maiores desafios de saúde pública que a gente enfrenta hoje. Para isso, nosso roteiro está dividido em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o cenário atual. Depois, vamos ver qual é a estratégia do plano. Em seguida, vamos mergulhar nos 5 estágios operacionais, que é a parte central. Daí, vamos ver como as ações mudam em cada estágio e, para fechar, a gente conversa sobre o papel fundamental da nossa rede de saúde. Ok, vamos começar pelo começo. Por que esse plano é tão urgente? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa olhar para os números e para o contexto aqui de Florianópolis. A situação, como a gente sabe, mudou. E mudou muito rápido. Olha só esse gráfico. Ele mostra bem essa escalada. Em 2018, a gente não teve nenhum caso de dengue. Mas em pouquíssimos anos, o número deu um salto absurdo para mais de 4 mil em 2022 e passou de 21 mil casos em 2023. É um crescimento que não dá para ignorar e que exige, claro, uma resposta muito bem organizada. E o impacto, infelizmente, vai além do número de pessoas doentes. O dado mais duro é a perda de vidas. Em 2024, a gente chegou a um pico de 23 óbitos por dengue num único ano. Cada um desses números é uma história, né? E essa realidade só reforça a necessidade crítica de uma ação coordenada e eficaz. E é exatamente para isso que o plano existe. Então vamos falar da nossa estratégia. Diante desse cenário tão desafiador, o plano de contingência é a nossa principal ferramenta para a gente conseguir dar uma resposta realmente coordenada. O ponto central é este. O plano não é só um papel, ele é um guia prático. O objetivo dele é fazer com que todas as frentes conversem e trabalhem juntas, desde a vigilância, passando pelo controle do vetor, até a assistência direta ao paciente. A ideia é garantir que o trabalho de cada um, seja no campo ou na unidade de saúde, esteja alinhado para que as respostas sejam rápidas e, claro, eficientes. E agora a gente chega no coração do plano, na parte que todo profissional precisa ter na ponta da língua. A estrutura operacional, que se divide em 5 estágios. O plano funciona como uma escada, com 5 degraus: normalidade, mobilização, alerta, emergência e crise. Essa abordagem permite que o município vá ajustando a intensidade das ações conforme a situação epidemiológica muda. Isso impacta diretamente as nossas prioridades e o nosso fluxo de trabalho, ou seja, não é uma resposta única e engessada, é uma estratégia que se adapta. Aí vem a pergunta-chave, né? O que faz a gente subir ou descer um degrau nessa escada? Como é que se decide a mudança de um estágio para o outro? A resposta está nos dados da vigilância. E o ponto crucial aqui é que essa transição não é subjetiva, não é achismo. Ela é totalmente guiada por dados. Essa tabela mostra alguns exemplos dos gatilhos epidemiológicos que disparam cada mudança. Por exemplo, para dengue, quando a gente entra no estágio de alerta com uma incidência entre 50 e 99 casos por 100 mil habitantes, isso significa que, na prática, novos protocolos são ativados na rede. Se a gente chegar na crise com 200 casos ou mais, aí sim é uma mobilização total de recursos. Esses números são o nosso termômetro. Bom, vamos amansar um pouco e ver como isso se traduz na prática. O que de fato muda no nosso trabalho à medida que a gente sobe nesses estágios? Este slide aqui mostra perfeitamente essa ideia de resposta em escala. Olha a diferença. No estágio de normalidade, o nosso foco é total na prevenção, monitorar ouvir trampas, fazer ações educativas. É aquele trabalho contínuo, de base. Agora, olha o outro lado, o estágio de crise. As ações são de altíssima complexidade. O Centro de Operações de Emergência, o COE, passa a responder direto ao gabinete do prefeito. A investigação de óbitos é intensificada ao máximo. A gente chega a ter que considerar a possibilidade de um colapso parcial da rede. A diferença é gritante, e isso mostra o quão flexível o plano precisa ser. Para fechar, vamos falar sobre o que conecta tudo isso, a nossa rede de saúde e o papel de cada um de nós nesse processo. Nenhum plano funciona no vácuo, certo? A nossa base, a nossa espinha dorsal, é a atenção primária à saúde. Como o próprio documento destaca, a APS não é só a porta de entrada, ela é o centro que coordena todo o cuidado. O sucesso de toda a operação depende da nossa capacidade de acolher, diagnosticar, manejar e, quando preciso, encaminhar os casos de forma integrada e eficiente. Então, para a gente resumir as ideias principais que precisamos levar daqui. Primeiro, o cenário é sério e exige uma resposta muito bem estruturada.
Segundo, o plano nos dá essa estrutura com 5 estágios bem claros. Terceiro, essa resposta não é fixa, ela é escalonada, se adaptando com gatilhos e ações específicas. E por fim, o mais importante, nada disso funciona se a nossa rede de saúde não estiver integrada, com a atenção primária no centro de tudo. Este material foi uma produção da Escola de Saúde Pública de Florianópolis, elaborado com base no documento oficial fornecido pela Vigilância Epidemiológica.